Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta live com o tema Santa Maria, Mãe de Deus. Aproximando a solenidade do dia 1º de janeiro, que celebramos este dogma atribuído a Nossa Senhora, de Santa Maria, Mãe de Deus, achei por bem meditar um pouco com vocês a respeito desse importante atributo, ou melhor, título, dado a Nossa Senhora. É bem verdade que as Sagradas Escrituras poucas falam de Nossa Senhora, pois o objetivo dos evangelhos, sobretudo, é de fato a centralidade do Cristo, aquele que é o centro de nossa fé. Mas as Sagradas Escrituras, principalmente os evangelhos, trazem algumas citações da mãe de Jesus e nossa mãe. Até porque, para que o Cristo viesse ao mundo, Deus escolheu uma mulher de Nazaré para ser a mãe de seu filho. Nós podemos observar esse atributo a Nossa Senhora no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18, quando diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, assim por diante. Faz referência Maria à sua mãe. Também nós podemos tomar lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, vai dizer assim o autor sagrado: não é ele o carpinteiro, o filho de Maria? Nós também encontramos referência lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 43. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Também nós podemos encontrar referência de Nossa Senhora, de Maria, a mãe de Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 45. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Então são esses versículos que nós embasamos a nossa reflexão dessa noite, queridos irmãos e irmãs. Pois para o povo cristão católico é de suma importância, e nós encontramos muito esse carinho para com Nossa Senhora. A chamamos de Mãe de Jesus e Nossa Mãe, porque ela no alto da cruz, como vimos no próprio Evangelho de São João, nesse pequenino versículo, Maria é entregue por seu filho Jesus a João. E João a recebe em casa. E ali o discípulo amado, melhor dizendo, que no Evangelho de João, o discípulo amado, ele é assim chamado, não aparece o nome justamente para que todos nós sejamos esse discípulo amado, portanto, todos nós somos chamados a acolher Maria, a acolher Nossa Senhora. Nós encontramos nessas referências bíblicas esta menção à mãe de Jesus e nossa. Então, o povo cristão, católico, tem essa sensibilidade, essa afetividade para com Nossa Senhora. Acredita-se, por ela ter sido escolhida por Deus, pelo anjo, a ser a mãe de Jesus e ter trilhado com ele, desde a manjedoura até a cruz, e após o Pentecostes, ou melhor, no dia de Pentecostes, estava reunida com os discípulos no cenáculo. Nós acreditamos, pela nossa fé, que Nossa Senhora, então, nessa comunhão com os santos, ela acolhe as nossas preces, as nossas súplicas
e leva até Jesus. Mas ao longo de toda a história da igreja, chegou-se no momento em que essa discussão, esse título dado a Nossa Senhora de Mãe de Deus, causou inquietação diante de alguns membros da própria igreja. O bispo Nestório, sobretudo, ele questionou-se como que Maria, sendo uma criatura, pode ter dado a luz ao Filho de Deus. Ele lança este questionamento. E este questionamento, ele é colorido de uma maneira tão autenticamente herética, ou seja, é uma heresia, porque de fato Nestório ele quer tirar essa parte da própria humanidade de Jesus e deixar somente como o Cristo um espírito, de uma maneira muito espiritualista, sendo que os próprios evangelhos, como mencionamos alguns versículos, tratam dessa temática de que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho de João, no seu prólogo, no seu primeiro capítulo, vem exatamente narrar de uma maneira tão bela essa questão. Então, reunidos os bispos em um concílio em Éfeso, em 431, portanto já da era cristã, vai tentar resolver essa problemática da Theotokos, ou seja, do grego mãe de Deus. Essa discussão surge exatamente dentro de um contexto teológico e que estão se discutindo sobre as naturezas humana e divina de Cristo. E aparece então um outro elemento aí que é o da mãe de Deus. Diante dessa polêmica, os bispos, como já mencionei, reunindo e estudando, refletindo, meditando, analisando as Sagradas Escrituras, pegando textos, de teólogos anteriores, que já tinham surgido ali nos primeiros séculos, vai definir que há uma unidade da pessoa de Jesus. Não são duas pessoas, uma humana e uma divina, mas em Cristo há uma comunicação tão grande entre o ser humano e o divino, que as realidades profundas vividas por Jesus de Nazaré tocam a sua divindade. Não foi somente a natureza humana que dele, que nasceu, cresceu, aprendeu, viveu, sofreu e se alegrou conosco e por nós. O concílio de Éfeso de 431 afirma que Deus é, segundo a verdade, o Emanuel. Por isso que a Santa Virgem é mãe de Deus, pois deu à luz carnalmente ao Verbo de Deus, feito carne. Então, em Éfeso, aqui, vai se constituir o dogma da maternidade de Maria, cuja solenidade celebraremos no próximo domingo, dia 1º de janeiro. E afirmamos e professamos que Maria é a mãe do Filho de Deus encarnado, portanto, da pessoa inteira de Jesus Cristo. Maria não se tornou uma deusa, nem adentrou a Trindade como uma quarta pessoa, nem é a face humana do Espírito Santo. No entanto, como Deus, comunidade, se oferece a nós, porque Deus é essa comunhão perfeita de três pessoas num só Deus, portanto, um Deus comunidade, ele se oferece a nós e se comunica conosco através de Jesus e do Espírito Santo. E a maternidade de Maria toca cada pessoa divina. Então, irmãos e irmãs,
Maria é a criatura perfeitíssima do Pai. Ela é a filha predileta de Deus. Ela foi agraciada com ternura pelo Criador de uma maneira plena, para ser a mãe do Salvador de toda a humanidade. Em Maria concretiza de forma humana a geração do Verbo e se torna a figura humana do amor de Deus Pai. Maria, queridos irmãos e irmãs, ela é mãe, educadora e discípula. Ela é mãe do Verbo encarnado, do Filho de Deus. Esteve ao lado de nosso Senhor em todos os momentos, no seu nascimento, na missão profética, na sua condenação, na crucificação, aos pés da cruz, E a glória glorificada, ela continua junto do Filho ressuscitado na comunhão dos santos, onde um dia todos nós, assim, desejamos estar. Maria é uma pessoa plena do Espírito Santo, com uma vida aberta a Deus. Ela fez-se transparente ao próprio Deus e deixou ser preenchida pelo Espírito Santo e tornou-se templo vivo de Deus a tal ponto de ser a mãe do Salvador. Maria foi a mãe do Senhor porque antes de sê-la, ela acolheu Jesus na sua vida mediante a sua fé. E por isso mesmo ela, diante do anjo que lhe anunciou que Deus a havia escolhido entre todas as mulheres para ser a mãe do Salvador, ela se abriu plenamente a esse Deus vivo e verdadeiro. E com o seu sim, gerou Jesus para toda a humanidade. Maria também, irmãos e irmãs, ela é plena desse Espírito Santo de Deus, porque ela era temente a Deus. Não tinha medo de Deus, não é isso. Temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é ser de Deus, é viver em Deus e ser dele, sem reservas, mas de coração aberto. Então, depois da ressurreição de seu filho, dileto, Maria Santíssima permaneceu junto dos apóstolos. E no dia de Pentecostes, lá estava com a comunidade reunida. O Espírito derramado sobre o povo de Deus se torna fogo e aquece a fé. Energia que impulsiona o seguimento a Jesus. Maria tem especial intimidade com o Espírito Santo, que a fecundou para o nascimento de Jesus e transformou a comunidade em Pentecostes. Essa união de Maria, tão intensa, fez com que ela recebesse o título de esposa do Espírito Santo. Então, irmãos e irmãs, todas as vezes que nós cristãos católicos temos o carinho e prestamos assim a nossa homenagem à Nossa Senhora, através de canções, através de orações, através de pedido, significa que Maria, nessa comunhão plena com seu filho, e ela na comunhão dos santos, glorificada, assunta aos céus, ela acolhe as nossas preces, os nossos pedidos e apresenta diante do seu divino Filho. Toda devoção a Nossa Senhora é reconhecer como mãe que o seu Filho, que somos nós, estendemos as nossas mãos a ela e ela nos leva até Jesus,
aquele que é o Deus do impossível, aquele que tudo pode na nossa vida. Então, nós não podemos negar a grande participação de Maria na história da salvação. Porque foi graças ao seu sim que nós conhecemos Jesus Salvador. Poderia ter sido outra mulher? Talvez sim, mas não foi, foi Maria. Por isso que todo aquele que preza pelo filho também tem um carinho especial pela mãe, porque foi a mãe que o gerou. O gerou e não reteve para si, mas ofertou para o mundo inteiro. Então, irmãos e irmãs, todo filho de Deus, todo aquele que reconhece Jesus como Deus Salvador, deve também reconhecer a sua mãe como aquela que foi escolhida por Deus para gerar Jesus a toda a humanidade, para dar Jesus aos homens que viviam nas trevas e nas sombras da morte. Nossa Senhora é esta mulher. Como tão sabiamente o Catecismo da Igreja Católica vem exatamente nos dizer que Maria tornou-se verdadeiramente mãe de Jesus, mãe de Deus, pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Então, esta é um pouco da reflexão que a gente propôs nessa noite de quinta-feira, em preparação para a festa de Nossa Senhora, para a sua solenidade no próximo dia 1º. Não quero adentrar muito em questões mais a fundos do próprio concílio, que não é esse o nosso objetivo, mas o objetivo é despertar sempre em nós esse desejo por venerar Maria, pois a igreja não é idolatra, mas reconhece, venera como alguém que foi aberta a Deus e hoje então, como mãe, ela é capaz então de nos guiar, nos conduzir ao coração do seu dileto filho. Na catena da Legião de Maria, todo aquele que é legionário sabe, tem uma oração que está lá nas orações finais da catena, que é uma das orações mais antigas dirigidas pelos primeiros cristãos a Nossa Senhora. Ela é datada do século III. E é com esta oração, então, que desejo encerrar esta pequenina live, essa humilde live, esse momento de reflexão sobre a maternidade de Nossa Senhora. Diz assim a própria oração: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora nos protege de todos os males, de todos os perigos, de todas as aflições. Sobretudo neste momento final, quero colocar diante dela todas as mães que sofrem com seus filhos, todas as mães que estão passando por grandes tempestades na sua vida, na sua família. Quero colocar as mães que estão grávidas,
Enfim, quero colocar todos os filhos e filhas de Deus que nos acompanham, pedindo assim a proteção de Nossa Senhora, que ela nos cubra com seu manto sagrado. E sempre, irmãos e irmãs, que você esteja passando por alguma dificuldade, recorra a ela. Debruça-se no seu colo de mãe e sinta-se acariciado por essa mulher, que é a mãe de Deus, a mãe de Jesus e nossa mãe. Que dê sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Saúde e paz.